mais um convidado dentro do nosso canal do YouTube, Tarcísio Manso Convida. Uma alegria imensa em receber aqui comigo o médico oftalmologista de Orlândia, pioneiro nesse segmento aqui em nossa cidade, meu amigo Dr. Joel Clóvis Delibo. Uma alegria realmente muito grande recebê-lo, doutor. Prazer é todo meu, Tarcísio. Eu vejo aqui 77 anos de idade, vira e mexe eu vejo um homem competindo. Daqui a pouco nós vamos falar desse assunto, que é um tema que chama atenção, preservando, é claro. Estamos falando de um ribeirão pretano, de um bairro da cidade, uma família tradicional em Ribeirão Preto. Doutor, conte para mim em que bairro o senhor nasceu lá em Ribeirão Preto. Fale um pouco da sua infância. Nasci na Vila Tibério, em Ribeirão Preto. E sempre morei ali e estudei ali no grupo escolar daquele bairro. Depois estudei no Colégio Santos Dumont, que também era de perto. E trabalhei na Antártica, na Companhia Cervejaria Antártica, desde jovenzinho. Naquele tempo podia, né? Comecei a trabalhar com 15 anos na Antártica. E minha vida foi muito intensa ali, porque eu trabalhava, estudava, meus pais, a minha mãe trabalhava no Colégio Santos Dumont como inspetora de aluno, meu pai era funcionário da Antártica. Então tivemos ali uma vida bastante intensa, muito legal, de muitas boas recordações. O senhor falou do seu pai, saudoso José Delibo. Verdade. Eu que tenho um bom conhecimento da classe política de Ribeirão Preto, eu sei que o seu pai com o seu Veloni formaram uma dupla inesquecível de vereadores. Conte para mim como é que foi a trajetória do seu pai como vereador. Quantos mandatos ele teve lá em Ribeirão Preto, João? Tanto ele como o senhor José Veloni, eles tiveram mandatos seguidos por cerca de 30 e poucos anos, os dois. Então, tiveram uma vivência política na cidade muito importante, né? Os dois. E os dois eram da Vila Tibério, o Veloni também, né? E foi uma fase muito interessante. Eles foram, tanto meu pai como o Veloni participaram da mesa diretora da Câmara várias vezes e sempre foram candidatos a vereador, os dois. Nunca tentaram vice-prefeito e prefeito, nem não? prefeito, nem vice-prefeito. Sempre foram candidatos a vereador. Agora, e é uma dupla interessante, porque se você está no mesmo reduto eleitoral, em tese, esse reduto eleitoral se dividia, e eles conseguiram conciliar isso. Conseguiram conviveram dentro da política de Ribeirão. Tem mais um detalhe, além de morarem no mesmo bairro, eles trabalhavam na mesma empresa, os dois trabalhavam na Antártica. Então, aparentemente, o grupo seria muito assim disputado, muito dividido, né? Mas, enfim, eles conseguiam se eleger sempre, porque o bairro era muito grande, né? E sempre tiveram sucesso na Ainda vida falando política. um pouco mais da sua família, quantos irmãos? 2 irmãos mais novos. Dois mais novos. Você era o primogênito. Sou o primogênito. Os dois, um foi professor da escola técnica da ITEC, essa que tem aqui em Orlândia também. E o outro foi piloto de helicóptero e, infelizmente, os dois já se foram. Os dois faleceram, Os dois já se foram, precocemente. Bom, mas falando dessa infância, a questão da sua vocação para a medicina, aconteceu que antes você trabalhava como químico nessa Antártica, verdade, que parece que tinha todos os funcionários que estavam ali na Vila Tibério, que é tão perto dali também, né? Na verdade foi assim, eu comecei a trabalhar na Antártica já no laboratório de refrigerantes da Antártica. E o chefe desse laboratório, que era o professor Araújo, ele era professor também na escola de química na UNAERP. E acho que pela convivência, influência e tal, eu acabei indo fazer química, em vez de fazer, naquela época tinha o científico, etc., né? Eu acabei terminando o ginasial e fui fazer química industrial. E terminei o curso de química e, em seguida, isso foi em 66. Eu fiquei 6 meses em São Paulo, num estágio no laboratório de química também da Antártica, e havia um projeto da Companhia Antártica de fazer uma empresa para processar guaraná em Maués, no interior do Amazonas. E o chefe, o professor Araújo, foi convidado para ser o gerente, e ele falou, você vai comigo e tal.
e a gente ia participar. Mas esse projeto não foi adiante, isso foi em 66. Começo de 67, acabou esse projeto não vingando, e eu fiquei assim meio perdido. Eu queria fazer medicina, mas aí o cursinho já tinha passado, o começo do cursinho e tal. De repente apareceu uma oportunidade, que era um convênio que existiu durante muitos anos entre Brasil e Portugal, de estudantes poderem frequentar faculdades, não só medicina, de várias áreas em Portugal, com as regras de Portugal, né? Que depois eu explico basicamente como é que é, e eles poderiam vir para cá nas nossas regras, que era fazer o vestibular. E como que você conseguia ingressar nas faculdades lá? Você tinha que ter uma média, naquela época era média 7, em todas as matérias, em todos os anos do curso médio. Então, por acaso eu tinha isso, então eu fui aprovado e consegui o ingresso, e eu escolhi Coimbra, podia escolher qualquer uma das 3 opções, né? Coimbra, Lisboa ou Porto. Eu acabei indo para Coimbra e fiz lá o primeiro e o segundo ano de medicina, e depois acabei vindo embora, né? Nós éramos em 130 brasileiros em Coimbra. Acho que mais de 100 vieram embora. Saudade e outras coisas. Vários motivos. Aí eu acabei vindo e acabei indo para Manaus. Ela tinha uma universidade que estava recentemente inaugurada na cidade de Manaus, uma universidade federal, e muito boa, com muito recurso e tal, e tinha muitos bons professores, eles contratavam gente, inclusive de Ribeirão Preto, né? E, enfim, aí acabei fazendo o curso lá. E o último ano da faculdade, que foi 1974, a gente podia optar por fazer o último ano fora de lá, em um hospital que eles reconhecessem. Eu acabei optando por fazer oftalmologia 1 ano no Hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro. Aí já chegamos no Rio. Apenas um parênteses. Essa questão do convênio que o Dr. Joel mencionou, ele é vigente até no Brasil. Eu, por exemplo, fiz o curso de Engenheiro Civil na Universidade de São Paulo, campus de São Carlos, e lá tinha muito paraguaio, boliviano que vinha dentro desse convênio. Então, é uma prática normal entre povos, amigos, esse tipo de convênio, o que levou, né, ele a fazer parte do seu curso de medicina lá. Isso. E, mais uma vez, a Amazônia entrou na sua vida de forma definitiva. Aquela sua eventual ida, né, na condição de funcionário da Antártica, porque a matéria-prima vinha de lá? Sim, que era produzido sim, no Guaraná? O Guaraná vinha de lá. A fruta vinha de lá e era processada em São Paulo. E era distribuído o xarope para as filiais, uma delas Ribeirão Preto. Aí era produzido o Guaraná e outros refrigerantes com esses sucos que eram preparados na matriz, né? Especificamente o Guaraná, que vinha de Maués, né? E uma coisa que é interessante também, pessoal, ele disse Universidade de Coimbra. O primeiro jogo internacional que eu transmiti, numa emissora de rádio, foi em 1983. E foi lá em Coimbra. Eu me lembro muito bem que eu visitei a universidade que o Dr. Joel frequentou. Era cheia de história, né? Impressionante, uma biblioteca com um acervo fantástico, um ambiente bastante bem universitário. Sacramentando, portanto, a vida do senhor dividida em termos do curso de medicina, a parte inicial em Portugal e a parte final nessa faculdade localizada em Manaus, na capital. Isso. Concluído o seu curso, na parte de graduação, feita a opção para oftalmologia, o senhor veio, portanto, para o Rio de Janeiro, no Hospital Miguel Couto, que é muito conhecido também. Isso. Quanto tempo o senhor ficou lá, doutor? Fiquei um ano. Em seguida, eu fiz mais 2 anos, que é 75 e 76, em Ribeirão Preto, no hospital, no HC, no Hospital das Clínicas. Aí já é residência? Residência. Fiz a residência aqui no Hospital das Clínicas e terminei a residência e vim para cá. E depois tem uma história interessante por como que eu vim para cá, né? Exato. Porque, na verdade, tinha sido, no final da residência,
nós éramos apenas em 6 residentes. Então, tinha um que era do Pará, que foi embora para o Pará. Tinha um que era de Rio Preto, que foi para Rio Preto, está lá até hoje. Tinha 2 de Ribeirão e tal, que ficaram em Ribeirão. Eu, por exemplo, tinha um convite para ir para Passos, em Minas. E eu estava prestes a ir para Passos, e quando aconteceu um fato interessante, apareceu lá na residência, lá no hospital, lá em Ribeirão, uma professora de Orlândia, que eu não estou me lembrando o nome dela agora, e ela procurou por alguém algum dos residentes, algum dos médicos residentes, que pudesse vir aqui para examinar umas crianças, tal, na escola. A escola, o senhor lembra, pelo menos, a escola ou não? Não me lembro mais, não me lembro, infelizmente. Mas, enfim, aí um não podia porque ia embora, outro porque não sei o que e tal. Eu falei, olha, eu acho que eu posso ir. Eu vou lá examinar as crianças. E acabei vindo. Vim, minha mãe veio me ajudar, né, a pingar colírio, dilatar a pupila das crianças, aquela coisa toda, que eram várias crianças. E aí, passeando aqui e tal, eu achei interessante a cidade. Amor à primeira vista. Aí gostei, aí fiquei inclinado a vir para cá, fiquei pensando e acabei decidindo. Vim para cá e no comecinho de 77 eu já estava aqui. Então, a data de chegada do senhor é 1977. Na verdade, cheguei e montei o consultório, aluguei a casa, tudo em dezembro de 76. Né? Agora, doutor Joel, são quase 50 anos que o senhor está aqui. O senhor é muito mais orlandino que Ribeirão Pretano, me desculpe. Muito mais. Não só pela minha presença aqui, minha convivência aqui, como minha participação de várias maneiras na cidade, como pelo fato de eu ter constituído a família aqui, né? Minha mulher, meus filhos, todo mundo daqui, né? O senhor pegou a parte da família. O senhor chegou aqui em 1977 e conheceu a Gisela Zancopé. Gisela, como é que foi esse encontro? Foi aqui em Orlândia ou foi em outra cidade? É interessante, porque eu estava aqui e fui convidado, na época, pelo Dr. Miguel Vitaliano, para o casamento da filha dele, irmã do Carluxo, né? A filha dele que ia se casar em Ribeirão, na Sociedade Recreativa em Ribeirão. E eu acabei indo, e lá na festa eu conheci a Gisela. A Gisela tinha ido, os pais dela não tinham ido, ela foi com uma amiga aqui de Orlândia, aquelas meninas do Prado, né? E nós ficamos ali conversando e tal, pessoal de Orlândia e tal, e aí acabamos nos aproximando e tal, e depois um novo contato, e namorando e tal, e a coisa evoluiu, acabei casando. Quando é que o senhor casou? Dia 22 de maio de 78. Ora, o senhor chegou em 77, conheceu a Gisela em 78, e já um casamos. ano, o senhor já estava aqui definitivamente trazendo. Acho que nós namoramos uns 7 meses. Foi um tempo recorde. E eu estou vendo aqui, né, dessa união dos filhos, Rafael e a Suzana, que hoje é casada com o Daniel, e nasceu o neto, o João Francisco. Nasceu o neto. Aliás, eu acompanhei nas redes sociais. É tudo de bom ser avô, né? É uma delícia. Eu sou avô pela terceira vez. Uma delícia. É o pai mais tranquilo, né? O João Francisco está uma gracinha, está com 7 meses, é filho da Suzana, né? Uhum. E a gente fica meio bobo, né, com os netos. Então, a gente está curtindo demais. Bom, chegou em 78, em Orlândia 77, 78 casou. Como é que foi a sua chegada, o seu primeiro consultório? O senhor lembra onde foi? Natural que lembra. Lembro. Eu gostaria que o senhor informasse isso. Eu tive o consultório apenas em 2 lugares. Nesse primeiro lugar, que era na Avenida 9, vizinho da associação, ali descendo ali entre a Rua 2 e a 4, né? E fiquei ali 2, 3 anos e logo comprei o terreno ali onde hoje é meu consultório, já primeiro construí o consultório, depois é que eu construí minha casa, e em 80 eu já mudei para esse consultório, que eu estou até hoje. Então eu só tive consultório nesses 2 lugares, na Avenida 9 e agora na Avenida 10 ali, também na esquina, perto da associação. Fazendo aqui uma cronologia para aqueles que estão nos acompanhando, mas antes deixa eu dar só um toque. Você olha aqui no QR Code,
do meu lado direito, esquerdo, de você que está me vendo, você pode aproximar o seu celular e fazer conosco a interação. É muito importante a sua participação. Mas voltando agora sim para a cronologia, o Hospital de Orlândia dos anos 60, nós tivemos a chegada dessa 64. primeira geração de médicos em 69. Isso. O senhor chegou aqui em 77. Eu imagino que quando o senhor chegou, o hospital já estava melhor posicionado na época que o senhor chegou. Tava, É isso? Tava, já tinha condições da gente fazer cirurgias, o centro cirúrgico estava legalzinho, estava bom. Logo em seguida, compraram um microscópio cirúrgico adequado, que foi útil durante muitos anos. Agora tem um microscópio muito melhor, mas era o que existia de bom naquela época, né? E a gente conseguiu fazer muitos tipos de cirurgias aí, de glaucoma, de estrabismo, de catarata, todas essas cirurgias a gente fez muito aqui no hospital. Ao chegar no hospital, quem foi a pessoa comandante do hospital que lhe recebeu? Quem me recebeu e me recebeu muito bem, com muito carinho, e depois a vida inteira tivemos um relacionamento maravilhoso, foi o senhor Homero. Sempre uma referência. Homero Vieira, uma pessoa que eu sou grato eternamente, né? E não posso deixar de citar também o senhor Rubens Silveira, né? Que também foi uma pessoa que me ajudou muito no começo, foi muito amigo meu, Rubens Silveira. Depois foi meu padrinho de casamento também, então eu tenho uma consideração especial, né, pelo casal, pelo Homero e pela dona Anita, pelo Rubens Silveira e a esposa, né? Então, E é interessante, se eu estiver errado, o senhor me corrige, foi o primeiro médico com residência aqui em Orlândia no seu segmento de oftalmologia, não é? foi. O senhor é pioneiro, então, de médico residente aqui em Orlândia, que está aqui em Orlândia. É, porque tinha, em várias cidades aqui da região, sempre teve assim, alguém que visitava a cidade eventualmente uma vez por semana ou cada 15 dias e atendia as pessoas, né? Fazia consultas e tal, mas não tinha condições dessas pessoas fazerem um atendimento mais detalhado, fazer cirurgias, porque eles vinham, faziam o atendimento ali e iam embora para outra cidade, às vezes Ribeirão ou outra cidade qualquer. Eu fui o primeiro que se instalou aqui e fiquei definitivamente, né? Nunca, depois que eu comecei aqui, não saí mais e ficava todos os dias, como até hoje, ficava todos os dias, né, em Orlândia. Sempre foi assim. Doutor Joel, agora para a gente dar uma viagem por toda a história, qual foi o primeiro paciente que o senhor atendeu sendo médico aqui em Orlândia? O primeiro paciente foi antes de eu começar a atender em janeiro, ainda em dezembro eu não estava com o consultório ainda funcionando efetivamente. Eu atendi o Luiz, um rapaz que tinha uma miopia muito grande, que teve um acidente, se machucou, bateu qualquer coisa no olho, e eu atendi ele num final de semana que eu ainda estava montando o consultório aqui. Que desafio, não? Não foi nem no atendimento normal, foi em dezembro ainda de 76. E deu para acudir-lo bem no sentido? Deu, tranquilo. Tá. Agora, a parte de equipamentos, a gente sempre fica muito curioso, né? A gente vê os modernos equipamentos que se tem hoje. Fazer oftalmologia no seu tempo em relação ao tempo de hoje, a diferença é muito grande, doutor? Muito grande, muito grande. Eu lembro que a gente começou, quando eu comecei a fazer cirurgia de catarata, por exemplo, você tinha que fazer uma abertura no olho, tirar o cristalino, que é a lente, né, que se transforma em catarata depois, a lente natural do olho, você tirava o cristalino e não tinha lente para você colocar para substituir aquela. Então, você tinha que depois prescrever um óculos muito grosso, de 13, 14 graus. Isso não existe mais há 40 anos. Hoje, desde de 40 anos para cá, você tira o cristalino e põe uma lente intraocular, né? E antigamente a gente tinha que abrir bastante, tinha que dar pontos no olho, depois tinha que tirar os pontos, era uma coisa meio... Bom, e os equipamentos de hoje já permitem que o senhor faça vários procedimentos num ato só. Não, e as cirurgias hoje, antigamente você levava
40 minutos para fazer uma cirurgia dessa. Hoje você faz em 6, 7 minutos. As cirurgias são muito rápidas. Não se dá mais ponto, né? E você substitui a lente, que é o cristalino, que se transforma em catarata, você substitui o cristalino por uma lente artificial e a pessoa volta a enxergar nitidamente. É um processo muito legal. O que levou o senhor também acompanhando a tecnologia, né? Exatamente, que a gente teve que ir se adaptando e aprendendo e mudando. Outra coisa que mudou muito foi a cirurgia de miopia. Quando eu comecei a fazer a cirurgia de miopia, em 1991, era a cirurgia que fazia incisões radiais. Você tinha um bisturi de diamante e você fazia cortes radiais, tipo uma roda de carroça, vamos dizer assim, né? Você fazia aquelas incisões com o objetivo de você aplanar a córnea para corrigir o grau. Isso era, entre aspas, uma agressão grande, né? Mas era o que tinha, né? Foi, inclusive, inventado e desenvolvido por um médico russo. E, hoje em dia, depois de 93, 94, 95, surgiu o laser. Eu me lembro quando eu fui num congresso em Los Angeles, em 92, que eles apresentaram o laser para corrigir a miopia. A gente, nossa, e era um preço, assim, o aparelho era um preço absurdo, né? Hoje ainda é caro, mas hoje, por exemplo, já tem 3 aparelhos desse em Ribeirão. Certo? Não, aqui não tem porque não comporta, o aparelho ainda é caro, mas em Ribeirão você tem 3 aparelhos desse. E você faz a cirurgia também em 15 segundos, 18 segundos, com uma tranquilidade muito grande, sem incisões, sem cortar nada. O resultado é muito bom. Então, evoluiu muito isso também, né? E evoluiu sempre para o bem, né? A tecnologia conspirando Exatamente. sempre a favor. Exatamente. Aliás, é por isso que, eventualmente, eu vejo o senhor também operar em Ribeirão. Ou seja, Isso. dependendo da gravidade ou da complexidade da dependendo cirurgia... do caso. Do caso específico. Por exemplo, quando é miopia, astigmatismo, esse tipo de... Para você corrigir o grau, tem que ser em Ribeirão, porque nós não temos o laser para esse tipo de cirurgia. E nem comporta ter, né? E tem alguma cirurgia que o senhor faz no próprio consultório? Algo assim meio rápido ou não? Faz tudo no Isso hospital. não, por questão Faz de tudo no risco hospital. até. As catarata, pterígio, que é aquela carninha, e outras cirurgias, faz tudo no centro cirúrgico aqui do nosso hospital, que está ótimo, está excelente. O hospital está muito bem equipado. Com a sua experiência, né? O senhor já tem uma vida já de acompanhamento de casos. Qual é o grande vilão dos olhos da pessoa? Que causa mais dano ao olho? Seria a diabetes? Diabetes. O que é? A diabetes. Diabetes. E por quê, doutor? Explica direitinho. Porque a diabetes é uma doença que ela deteriora os vasos, as veinhas, vamos dizer assim, certo? E quando ela deteriora as veias, a retina é uma estrutura muito sensível e tem uma vascularização muito delicada. Quando a diabetes, que pode afetar, às vezes, mais os olhos, às vezes mais os rins, às vezes mais os pés, né? Mas quando afeta mais os olhos, afeta exatamente essas veinhas. Deteriora, dá microhemorragias e, se você não corrigir isso no início, chega-se ao ponto da pessoa perder a visão. Hoje em dia é mais difícil de acontecer isso, que as pessoas estão mais conscientes e cuidam melhor. Embora cuidem melhor dos olhos, embora não se cuide muito bem da diabetes. As pessoas acham que só tomando o remédio para diabetes já está muito bom e descuidam um pouco de fazer a dieta, que seria eliminar os carboidratos, né, que são os açúcares e as farinhas brancas, né? As pessoas deviam ter mais cuidado com isso e tal, para proteger não só os olhos, como os rins, etc., né? Mas tem cada vez mais, as pessoas têm se conscientizado, mas tem ainda muita gente que não tem essa informação, né? E é muito corrente, né? A gente ouve os médicos falarem sobre esse tema, que era uma doença silenciosa, né? Muitas vezes a pessoa nem percebe que tem a diabetes, né, doutor? No começo não percebe, depois começa a ter sintomas, depois de algum tempo, né? Quando
começa a aumentar muito a glicemia, a pessoa começa a ter sintomas, né? Começa a perder peso demais, começa a urinar muitas vezes, começa a ter muita sede, começa a ter alguns sintomas e aquilo chama atenção, né? Então, é aí que a pessoa vai cuidar. E, infelizmente, muitas vezes, como eu já disse, gosto muito de repetir isso, as pessoas acham que simplesmente tomar o remédio está resolvido. E não é assim, né? Não é assim. A catarata, a gente ouve que mais cedo ou mais tarde as pessoas têm que operar de catarata. Todo mundo. Isso é uma verdade ou é mito? Não, é verdade. A catarata, o que é? Dentro do nosso olho, nós temos, então, essa lente, que é o cristalino, que é uma lente natural, que, como o próprio nome dela diz, ela é transparente, nítida, limpinha, e com o passar dos anos, geralmente só por causa da idade, tem outros fatores também. A própria diabetes é um fator que acelera o aparecimento da catarata. Mas mesmo que você não tenha diabetes, você vai ter catarata. E, geralmente entre 60 e 65 anos de idade. A gente tem percebido ultimamente que essa faixa etária tem acontecido de aparecer a catarata um pouquinho mais cedo. Por quê? Antecipando o fato. Eu não sei se... Talvez o uso exagerado de celular, eu não sei se são as enfim. telas, a luz, ultravioleta e alimentação. Alguns fatores assim podem estar influindo, né? Mas a verdade é que antigamente a gente detectava a catarata nas pessoas com 70 anos, 70 e poucos anos, né? Hoje, recentemente eu operei uma moça aqui, de uma fazenda aqui perto, 47 anos de idade. Quer dizer, relativamente jovem para ter catarata. Mas... Diabética? Não era diabética. Não era diabética. Não era diabética, né? Mas nos diabéticos ela vem mais cedo. Isso é garantia, essa é certeza. Vem mais cedo. Mas o fato de ter a catarata não é uma preocupação grande, porque a cirurgia dá um resultado muito bom. Só não dá um resultado muito bom quando você tem alguma comorbidade, especialmente a diabetes junto. Você pode ter outras coisas, por exemplo, glaucoma, né, que é a pressão alta do olho, que também compromete a visão. Enfim, tem outras coisas, né? E por que as pessoas têm pressão alta nos olhos? Então, vários motivos. Um é o componente genético. Quando você tem o pai, a mãe, o tio, os familiares, aparece mais fácil na pessoa. Mas, geralmente, aparece também depois dos 40 anos. Geralmente, outro fator que facilita o aparecimento da pressão alta no olho é a diabetes. Outro fator é quando a pessoa tem miopia acima de 6. Também é um fator que facilita. As pessoas de afrodescendentes também têm mais facilidade de ter glaucoma. E o glaucoma, infelizmente, é uma doença silenciosa, que a pessoa não percebe, e a perda da visão não é de distância, inicialmente. Você perde o campo visual. Você vai perdendo e perde muito lentamente, muito devagarzinho. E o que você perder, você não recupera mais. É irreversível. É irreversível. O que você perdeu, perdeu. E o tratamento, quando você detecta o problema, é bem tranquilo, é um colíriozinho que você usa, controla a pressão, está resolvido. Agora, mudando de um tema, vamos falar um pouco da Unimed, que o senhor também faz parte do quadro de médicos. Estou vendo a Unimed foi fundada em 1986, né? Isso. E você tem uma trajetória de participação efetiva dentro da própria diretoria, participou do Conselho Fiscal. Relate para nós qual a sua relação diretamente com a Unimed ao longo dessa história sua também em Orlândia, doutor Joel. Eu estou na Unimed praticamente desde o começo e durante esses anos todos, como você falou, eu participei junto com o querido, saudoso doutor Quirino, participei da diretoria com ele, depois participei com outros presidentes em outras áreas, tipo Conselho Fiscal, como estava até agora recentemente, e agora estou voltando para a diretoria, para o Conselho Diretor, né? Então, eu tenho um carinho especial pela Unimed, gosto da empresa, da cooperativa,
e acho que foi uma coisa muito boa para a cidade, boa para os médicos, boa para o hospital. Eu acho que valeu a pena ter tido essa ideia e a gente tem que reconhecer o trabalho fundamental do Dr. Edson Abrão e do Dr. Barbieri, né? Foram os idealizadores e quem... Até uma história aqui contada pelo Dr. Edson, que ambos foram a Santos, lá, que parece que teria um modelo de Unimed. A Unimed começou lá. Exatamente. A Então, Unimed, a partir desse exemplo que eles trouxeram isso a aqui Unimed para o começou em Santos, né? Hoje está no Brasil todo, mas começou em Santos e o modelo é de lá, realmente é de lá. Agora, sempre os convidados são médicos, eles têm história interessante e marcante na vida deles, né? Eu abro um espaço para o senhor para contar alguns casos que atestam, né, a prática da medicina como sacerdócio. A gente sabe que o médico tem um compromisso, não tem hora, né? O fato acontece sem uma programação, ele tem que estar sempre disposto a colocar a sua profissão antes e acima de tudo, né, doutor Gel? Conte alguns casos para nós aqui. Eu tenho, assim, como o meu caso é oftalmologia, eu tenho 2 ou 3 casos interessantes, assim, de pessoas que enxergavam muito mal, né? E que, com a recuperação da visão, relataram, assim, coisas que eu nem imaginava, né? Um deles é, por exemplo, uma moça que tinha um grau alto de miopia e enxergava muito mal, e ela nós operamos ela da miopia, ela ficou enxergando, felizmente, muito bem. E uma coisa que ela me contou que me chamou a atenção, que eu achei engraçado, foi que ela falou: doutor, quando eu ia tomar banho, se o sabonete caía no chão, eu simplesmente não enxergava o sabonete, precisava ficar passando o pé no piso para encontrar o sabonete, que eu não conseguia enxergar o sabonete no chão. Quer dizer, uma coisa... Agora não, agora eu enxergo o sabonete. Em tempos passados não existia isso, as pessoas que tinham problema de visão não tinham essa possibilidade de um dia voltar a enxergar, né? Outra coisa, recentemente também alguém me falou que enxergava mal, enxergava, por exemplo, uma árvore, enxergava um borrão verde, né? Depois da cirurgia a pessoa falou: doutor, agora eu vejo as folhas da árvore. Eu não via detalhes. Os detalhes, eu não conseguia ver a folha da árvore, eu via um borrão verde. Puxa vida, a gente que enxerga, né? Fala, como é que pode uma coisa... Isso é recompensador. O senhor faz uma operação e a pessoa traz esse relato. É uma alegria para a gente ouvir essas coisas, né? É uma alegria. Com certeza. Agora, doutor Joel, a gente vê o senhor com 77 anos, mas com uma saúde perfeita. A gente sempre pergunta, as pessoas que estão em atividade não querem parar. O senhor tem muito tempo ainda para exercer a sua profissão. Eu percebo nisso quando vejo participando até de São Silvestre, eu vi o senhor participar. Verdade. É isso? Verdade. Participei da São Silvestre. E dá pódio, pelo menos na sua faixa etária, o pódio é garantido. Na minha faixa etária, né? Não, na São Silvestre eu não consegui pódio, porque eram quase 30 mil pessoas, tinha muita gente da minha idade. Mas quando eu participo aqui na região, aqui em Orlândia, em Franca, em Batatais e tal, eu já fui para o pódio considerando a faixa etária, né? É muito legal, muito gostoso. Mas isso lhe custa uma dedicação também, em termos de ter regras na alimentação. Acho que depoimento é muito importante que o senhor dê também, até como médico e como uma pessoa entusiasta. Até porque, Tarcísio, eu vejo no consultório pessoas da minha idade... E eu fico muito triste que a pessoa tem dificuldade para levantar da cadeira, da minha idade, às vezes mais novo que eu. Amarrar o sapato. Não, levantar aqui, da cadeira... Pega um sapato, vai. Esse é um problema. Levantar dessa cadeira para ir para outra. A pessoa não consegue, entendeu? Precisa ser ajudada e tal. Fala, puxa vida, né? Mas isso, como você falou, você precisa ter uma dedicação. Você precisa se empenhar agora, entre aspas, sofrer agora com exercício, fazer exercício, né, levantar cedo, ir para academia, correr, etc., do que ter que sofrer depois, porque depois se você não fizer isso agora, lá na frente a conta chega, né? Então você precisa se empenhar agora. E eu tenho gostado muito não gostava não de academia, mas depois que eu comecei a ver o resultado, eu fiquei, assim, interessado em fazer e não vou deixar de fazer nunca. Graças a Deus não tomo remédio nenhum, nada, zero, né? Só tomo vinho.
Vinho é bom. Vinho é... Os italianos tomam todo dia uma taça, pelo menos. Eu também tomo um pouquinho, nem todo dia. Mas, enfim, eu participo, né, vou na academia sempre e tal, e estou muito bem. Graças a Deus, acho que está valendo a pena, né? Está valendo a pena. Agora, é importante, nesse encerramento da nossa entrevista, que o senhor traga também o Joel Delivo, cidadão. Participou de vários clubes de serviço. Gostaria também que o senhor relatasse essa sua participação intensa em clubes, em entidades. Como é que foi esse seu sacerdote? Nós fomos companheiros do Rotary. De Rotary, né? Exatamente. Eu fiquei no Rotary muitos anos. Fui presidente do Rotary em 85, 86, né? E tenho ótimas lembranças do Rotary, ótimas lembranças. E participei da maçonaria, também fui presidente da maçonaria, fui vice-presidente do CREO, né? Participei da diretoria da Sociedade Hípica. Enfim, tive uma participação assim na cidade que eu acho que foi interessante. Gostei muito, sempre gostei de participar e tive sempre um retorno muito bom por isso, né? Amizades e tal, foi muito legal. Agora, de maneira objetiva, como é que o senhor está vendo o futuro dessa sua área de oftalmologia dentro da medicina brasileira? O que o senhor acha? O momento é bom aqui no Brasil para os profissionais dessa área? Eu acho que, tecnicamente, a área está evoluindo muito, tá? Eu acho que a gente está, não sei se seria no topo, mas não estamos muito abaixo para você falar que estamos pior que Estados Unidos, pior que a Europa. Não estamos. A gente está num nível muito bom, muito bom. E os centros oftalmológicos assim de ponta, tipo o Hospital das Clínicas, o Hospital Miguel Couto e outros em São Paulo, né? São referências mundiais. É isso que eu ia lhe perguntar. Mundiais. No Brasil, quais são os centros de referência no segmento da oftalmologia? Eu acho que a Escola Paulista de Medicina é uma referência, né? Aqui a nossa escola em Ribeirão, o Hospital das Clínicas, a área de oftalmologia é referência, né? E lá no Rio de Janeiro o Miguel Couto também é. Então, e deve ter outros lugares que eu não conheço, tipo talvez em Salvador, na Bahia, no Nordeste, deve ter. Curitiba, com certeza tem. Então, nessas capitais, tem referências, assim, serviços de ponta, realmente, de pessoas bem capacitadas e bem equipadas para desenvolver bem a especialidade, né? O que me preocupa um pouco na área da medicina, de modo geral, não na oftalmologia, é essa enorme quantidade de faculdades de medicina que estão disseminadas pelo Brasil afora. Perdeu muita qualidade? Perdeu muita qualidade. Quer dizer, nós temos hoje aí, parece que 389 faculdades de medicina no Brasil e com perspectiva de mais, não sei, a cidadezinha aqui, não sei aonde, ter outra, não sei aonde, ter outra. Quer dizer, isso, como é que vai fazer para dar especialidades, apurar, fazer residência com esse pessoal todo? Não tem condição, não tem condição. Então, a medicina, eu fico muito preocupado daqui 10 anos, como é que vai estar a qualidade da medicina de modo geral, não só oftalmologia, né? Então, você vai ter pontualmente em várias áreas, não só na oftalmologia, alguém se despontando com capacidade e tal. Mas, de modo geral, a qualidade vai cair, né? A gente só não tem mais faculdades do que a Índia. A Índia tem mais faculdades do que o Brasil, mas assim, acho que 20 mais. Estamos falando de faculdade de medicina. De faculdade de medicina. Faculdade de medicina. Só que a Índia tem mais de 1 bilhão de habitantes. Né? Passou até a China agora. É o país mais populoso do mundo. Não sei quantos milhões. Nós temos 200 e qualquer coisa, 220, 230 milhões. É muito diferente. Então, proporcionalmente, nós temos muito mais faculdade de medicina do que eles, proporcionalmente, né?
Isso preocupa. Até porque, no caso da medicina, a prática é essencial porque você está lidando com vidas humanas, né? Exatamente. Então, isso é muito essencial. E a boa escola é aquela que tem a parte teórica, mas tem uma estrutura de um hospital que possa o profissional exercer. Porque a medicina é assim, né, Tarcísio? São 6 anos e você passa por vários estágios dentro do curso. Então, por exemplo, todo mundo passa por cirurgia, ginecologia, cardiologia, dermatologia, oftalmologia, tal. Você passa por tudo. Chega no final do curso, você define o que você quer fazer, porque não dá para você fazer tudo, né? Então, um vai ser cardiologista, outro vai ser oftalmo e tal, e aí, nesse momento, é que você especializa a pessoa. Só que não tem lugar para todo mundo com esse monte de formandos, né? Doutor Joel, no encerramento dessa nossa participação, um bate-papo extremamente interessante, gostaria que, olhando para essa câmera, o senhor ficasse à vontade para mandar uma mensagem para toda a população, seus pacientes que acompanharam essa sua trajetória brilhante ao longo de toda a sua atuação como profissional. Tá. Eu acho que o que eu posso falar são só palavras de agradecimento. Eu agradeço muito ter tido a oportunidade, a sorte de ter vindo para Orlândia, de ter conhecido a Gisela, de ter tido 2 filhos maravilhosos e um netinho agora, e ter tido muitos amigos, né? Sempre tive uma receptividade muito grande na cidade, onde eu participei de várias maneiras. Então, a minha palavra é só de agradecimento. Sou muito grato a todos, não só a meus colegas, que também me consideram muito, e eu os considero também muito. Enfim, é só muito obrigado para todo mundo. Tá vendo? Eu não disse? Não seria um papo interessante? Uma alegria muito grande. Mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarcísio Manso Convida. O nosso entrevistado, Dr. Joel Clóvis Delimo. Um abraço.